Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de história. A nossa aula de hoje nós vamos iniciar com a correção da atividade da aula anterior, do dia 11 de maio. Eu deixei para vocês uma pergunta na aula passada sobre uma frase que foi atribuída à Rainha Maria Antonieta, no contexto da Revolução Francesa. Aqui eu deixei um exemplo de resposta, vocês podem pausar o vídeo para fazer a correção, lembrando que essa é apenas uma sugestão, vocês podem responder com as palavras de vocês. A nossa aula de hoje, nós vamos continuar trabalhando a Revolução Francesa e vamos continuar com a habilidade de reconhecer as etapas e as especificidades do processo revolucionário francês, bem como os grupos que estão envolvidos nele. Nós vamos iniciar essa aula do ponto onde paramos na aula passada, com as jornadas de outubro, que ocorreram em 5 e 6 de outubro de 1789. Essas jornadas de outubro, ou Marcha sobre Versalhes, como nós vimos na aula anterior, foi um movimento de revolta do povo, com grande participação feminina das mulheres, e foi uma revolta do povo pela fome mesmo. É o momento em que eles vão até o Palácio de Versalhes, invadem e finalmente nós vamos ter o rei e a rainha e a monarquia francesa de modo geral saindo dos cômodos do palácio. Nesse momento que ocorre as jornadas de outubro, também já existiam alguns sinais de que revolucionários estavam divididos. Então, nós estamos tendo um processo de revolução, mas nós também temos divisão de ideias entre os revolucionários. Lembra que eu falei para vocês que nós tínhamos os girondinos da alta burguesia, os jacobinos da baixa burguesia? Então, eles vão ter diferentes ideias de como conduzir esse processo de revolução. Os girondinos, então, eu coloquei aqui, de um lado vão adotar uma postura mais conservadora, querendo que a França se tornasse uma monarquia, o rei, portanto, se manteria no poder, mas teria uma constituição. E de outro lado, nós vamos ver que são os jacobinos mais para frente, havia os que queriam radicalizar de vez o processo, levando o país a um regime republicano e não mais mantendo uma monarquia. Então, nesse contexto, nós podemos ver que a Assembleia Nacional ela vai gradativamente, aos poucos, limitar o poder do rei e vai desmantelando, ou seja, vai desmanchando o que era o Estado absolutista francês, mas isso ainda de um modo gradativo. Pessoal, vocês podem acompanhar esse conteúdo também na página 51 do livro didático de vocês, para ficar mais fácil, tá? Nesse período de revoltas, no início da Revolução, e de divergências entre os grupos revolucionários, nós vamos ter uma Constituição, que foi a Constituição de 1791, que vai trazer grandes mudanças significativas nas leis francesas. Em 1790, a Assembleia já tinha aprovado um confisco de bens do clero e já tinha determinado que padres passassem a ser apenas funcionários do Estado francês, e não mais tivessem aqueles privilégios que eles tinham no governo absolutista. Então, eles vão diminuir os poderes da Igreja Católica. Já em 1791, finalmente a Constituição foi estabelecida e instituída. Aqui eu destaquei para vocês alguns dos aspectos mais relevantes dessa Constituição, as mudanças que ela trouxe. Primeiro, nós vamos ter a abolição das ordens feudais, nós vamos ter uma simplificação da administração do Estado. Essa simplificação seria, primeiramente, a tripartição de poderes, que antes não existia. Lembrando que nós temos essa tripartição de poderes até hoje, que é a separação entre o executivo, o legislativo e o judiciário, onde cada um cumpriria com sua função, sem interferir diretamente um no outro. Então, eles teriam
cada um a sua função específica. Manutenção e confisco de bens do clero, né? Os bens agora da igreja pertencem à nação francesa, né? Que é o processo de nacionalização, e eles vão manter a monarquia. Então, nesse primeiro momento, essa Constituição de 1791, apesar de trazer essas mudanças significativas, ela previa uma manutenção da monarquia. Porém, o poder do rei estaria subordinado à lei. Então, nós teríamos um rei, mas ele estaria subordinado às leis. Assim, o rei teria apenas o poder executivo. Os poderes legislativo e judiciário não seriam do rei. O poder legislativo seria exercido pela Assembleia, que seria composta por deputados eleitos, né, por voto, e teríamos uma manutenção das colônias francesas e também uma manutenção do sistema escravista. A monarquia, lógico, ficou descontente com essa Constituição, que ia limitar muito os poderes do rei e da igreja. Então, o rei Luís XVI, muito descontente, ele vai tentar fazer uma contra-revolução contra a Revolução Francesa. E ele vai buscar contatos com diversos monarcas europeus para conseguir apoio e proteção para que ele pudesse fazer essa contra-revolta. É importante lembrar que as outras monarquias, além da francesa, estavam preocupadas com o alastramento, por assim dizer, dessas ideias de revolução pela Europa. Eles tinham muito medo que essas ideias revolucionárias chegassem aos locais em que eles viviam, a outros países, outras monarquias. E isso iria acabar ou limitar muito os poderes do rei e seus privilégios, né, os privilégios da monarquia e da igreja. Então, ele tinha contato com outros monarcas da Europa que também estavam com medo que acontecesse o mesmo em seus domínios. E, finalmente, em junho de 1791, Luís XVI e Maria Antonieta vão tentar fugir da França, deixando para trás um manifesto que mostrava suas intenções. Então, eles deixam, nós vamos buscar auxílio, né, dos monarcas europeus para restaurar o absolutismo, né? Vamos recuperar o nosso poder. E eles vão tentar realizar essa fuga. Eles vão fugir, então, com a ajuda de uma rede de aristocratas, tentando essa fuga no dia 20 de junho de 1791. Essa fuga tinha como propósito que eles alcançassem a fronteira nordeste do país, para que lá, com o auxílio de outros soberanos, eles conseguissem organizar uma reconquista da França, uma restauração do absolutismo. Mas não deu certo, porque eles foram reconhecidos durante a viagem, né? E sendo assim, eles foram presos enquanto passavam pela cidade de Varennes e tiveram que voltar a Paris. A partir desse momento, as coisas vão ficar bem complicadas, porque esse fato vai marcar uma grande virada histórica na Revolução Francesa. Então, a fuga, essa tentativa de fuga aí do Luís XVI, vai ser um acontecimento que vai intensificar ainda mais esse processo de revolução, porque ele vai passar a ser visto como traidor. Então, aquele prestígio que ainda restava dele de soberano do povo vai sumir, vai se desmantelar a partir do momento que ele tenta realizar essa fuga e é pego. Porque ele vai ser considerado um traidor da nação. E, após ser pego fugindo, ele é obrigado a retornar ao palácio e vai ser vigiado. Então, vai mudar muito, vai piorar ainda mais, no caso, a condição dele como o rei da França. O processo revolucionário, então, vai se radicalizar, tá? A partir desse momento. Nós vamos ter um rompimento completo da figura do rei. Ele vai ser julgado, condenado e morto em 1793. Aqui tem uma imagem do rei e da rainha, da família real, sendo escoltados de volta para Paris após a tentativa de fuga.
A seguir, eu vou passar para vocês um pequeno trecho de um documentário que fala um pouco dessa tentativa de fuga de Luís XVI. De escaparse de los confines de la nueva república y montar una campaña para reclamar su reinado. En 1791, Luis XVI decide que necesita volver a obtener el control de su país. Y sabe que solo puede hacer eso con la ayuda de un ejército extranjero. Así que su idea es dejar el Palacio de las Tullerías y avanzar hacia la frontera más cercana. 21 de junio de 1791. El rey y la reina se disfrazan de criados y, protegidos por la oscuridad, se escapan de París. Inician una carrera hacia la libertad. Pasada la medianoche, llegan al pequeño pueblo de Varennes, 160 kilómetros al este de París. Están cerca de la frontera con Austria, la salvación solo a unos pocos kilómetros de distancia, pero su intento de fuga no irá más allá. Los rumores del viaje de los monarcas les habían precedido. Un oficial del pueblo para el carruaje y les pide los pasaportes. Las sospechas del oficial se confirman. Es la firma del rey. El hombre está impresionado, pero los guardias revolucionarios de cerca de allí no se sienten nada intimidados por esto. Él espera todo el tiempo que la gente le reconozca y que se produzca una rebelión a su favor, y para su horror y sorpresa, no se alegran de verle. Ven que está intentando escapar y lo que pasa es que le arrestan y se lo llevan de vuelta. La idea de que el monarca había intentado abandonar a su pueblo era psicológicamente catastrófica. El acontecimiento realmente rompió el lazo que unía a Luis XVI con sus súbditos. Ahora no solo tenían un rey superficial, sino que tenían un rey que obviamente también era un traidor. Muito bem. E sobre a aula de hoje, deixo como proposta de atividade, peço que vocês realizem as atividades da página 52 do livro didático. Bons estudos e até a nossa próxima aula de História.